Bom dia. Hoje mudando aqui um pouquinho porque eu achei que estava a luz muito forte. Vou fazer o meu café enquanto a Bárbara chega, colocar isso aqui direitinho atrás, que fica melhor. Acho que vai ficar aqui melhor mesmo. E esse eu ponho para cá. Pronto. Bom dia, Alessandro, tudo bem? Só vou Regina, minha querida, bom dia. Fabrício, que bom você aqui, querido. Bem-estar, que coisa boa você. Estou só esperando a Bárbara chegar, que hoje nós vamos falar sobre como roteirizar os vídeos. Tem tanto vídeo sendo produzido, tem tanto material bacana. E se nós aprendermos a roteirizar, ó, a Bárbara entrou. Você Querido, que bom você aqui. Que coisa boa. Vou só fechar isso melhor. Bom dia, Bárbara. Bom dia, tudo jóia? Tudo, mas eu não estou te enxergando. Para mim tá preta a tela. Vamos ver aqui. Agora eu te enxergo. Raquel, minha Opa, querida. Que coisa tudo boa. bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, bom dia. Olha, o assunto tá todo mundo querendo saber, Bárbara. Eu acho que tá todo mundo com tanta vontade de fazer vídeo. Tá todo mundo tão se Desinibido, né? não, e se reinventando nisso tudo, né, Bárbara? E uma coisa que eu tenho falado, como que a gente vai se destacar? A gente tem que ter algo que destaca. E, como eu disse na minha postagem, eu sei da qualidade do seu trabalho, eu sou fã do seu trabalho, você sabe disso. E eu queria que você falasse algumas dicas práticas, porque eu sei que quando a gente quer falar de algum assunto, quanto mais eu me preparar para ele, mais seguro eu vou estar, né? Sim. Agora, eu queria aproveitar e pedir que quem está aqui vai chamando as pessoas, porque eu sei que você vai ter amigos, né, que vão querer fazer vídeos também. Chama porque a Bárbara vai estar com muita dica interessante aí. E eu vou tentando diminuir a luz que está aqui para mim. Pronto, Vai acho que agora. ajeitar. E agora eu vou fazer meu café, porque eu esqueci. Até eu mesmo aqui. O meu tá passando aqui agora. Mas vamos lá, dona Bárbara. O que você... Hoje a gente tem vários cursos, né, de como fazer roteiro. Tem uma diferença de roteiro para TV, roteiro para cinema, roteiro para vídeos de YouTuber. Então tem aquela questão mais técnica para quem quer ingressar nesse mundo de forma mais profissional mesmo. Mas para quem está nessa área, quer entrar nessa área para sentir, né, como que vai ser, fazer uma coisa não tão profissional, mas com qualidade, passar informação, passar às vezes entretenimento, tem algumas dicas, né, básicas assim que já dá para a pessoa ir pegando, começando, né? A primeira coisa para você gravar um vídeo, você sabe escrever. Apesar de falar, vídeo você tem que saber escrever, porque quando você sabe escrever bem, você sabe falar bem, porque se você escreve bem, você sabe dialogar ali, né? Colocar bem as palavras. Então, a primeira coisa é saber escrever, né? Bárbara, só lembrando que o roteiro não significa que eu vou ter que falar exatamente o que está ali. Esse roteiro, ele vai me dar um norte. Então eu Isso. sei o que vai ser meu início, eu não vou ficar daquele jeito enrolando toda vez que eu vou começar. Ou enrolando para que venha a audiência. Porque lembrando que quando eu faço um vídeo, eu tenho 5 a 7 segundos para chamar a atenção. Sim, Então quando... aquele a abertura, né, que a gente fala, a Isso. escalada, é o que vai, tem que ser um texto curto, mas tem que ser impactante. Então tem que ser uma coisa assim, que chame a atenção mesmo. Ali é a propaganda, a abertura do vídeo é onde você vai vender seu produto, é onde você vai chamar as pessoas, né? A vitrine. Senão Sim. as pessoas não continuam. Então, a primeira coisa é saber escrever para poder montar, né, um roteiro legal. E aí a gente entra falando da escrita criativa. As pessoas acham que a criatividade é um dom que as pessoas nascem, um é criativo e outro não é. Sim, tem gente que já nasce com dom da criatividade, já tem mais facilidade, é criativo. Mas a criatividade, ela pode ser adquirida, ela pode ser trabalhada. E aí há várias técnicas para você se tornar criativo. Tem exercícios, né, de criatividade, de escrita criativa, tem vários na internet, no YouTube, tem cursos. Então você pode
ser usada a criatividade. Eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa criativa. Geralmente eu sou criativa quando eu tenho problemas. Aí eu tenho que criar uma solução, aí surge ali a criatividade para poder solucionar um problema que eu tenho ali. Então, eu trabalhar mesmo, todo mundo pode ser criativo de alguma forma, né? Então vamos pensar aqui, vamos pegar como exemplo o café que você roteiriza, né? O meu café. Quando eu chego com algum personagem, quando eu chego com algum tema, né? Eu sugiro alguém para... A gente produziu para aquela pessoa, que vai ser aquela entrevista. Como que você pensa como roteirizar o programa? A gente deixar claro aqui que a gente não tem as perguntas pré-definidas. A gente tem um roteiro que nos direciona. A pergunta ela vai surgindo até porque eu quero interagir com o entrevistado. Eu mais quero natural, que... né? Exato, é isso que eu ia falar. Eu quero que seja o mais natural possível. Então, para ser natural, eu vou deixar aquilo fluir. Só que não é tudo no improviso. Como diria aquele quadro, né? É tudo no improviso? Não é. Mas você quando pensa, por exemplo, eu te trazer, o Bárbara, conseguir conversar com tal pessoa e ela será a entrevistada de hoje. Como que você roteirizava? A primeira coisa que eu te pergunto geralmente é quem é a pessoa, então eu vou lá e faço uma pesquisa sobre a pessoa, vejo o que saiu na mídia sobre ela, sobre os assuntos que ela mais fala, que está mais em alta. E a segunda coisa que eu sempre te pergunto é, qual que é o objetivo? É uma linha. Quero falar, o principal é falar da comunicação, geralmente a gente fala sobre a comunicação de alguma forma, né? Dando ênfase em algum aspecto da comunicação. Qual que é o objetivo? Então, o ideal quando você criar um roteiro é saber quem é o seu entrevistado, ou o seu público, né? Se não for um caso de entrevistas, quem é seu entrevistado, quem é seu público. E segundo, ter um objetivo bem definido. O ideal é você escrever mesmo. Qual que é o meu objetivo? Em uma sentença, ou seja, o mais sucinto possível para você não desviar ali daquele objetivo. Então, qual que é o meu objetivo? Daí você começa a partir para poder começar a escrever seu roteiro. E aí você falou uma coisa que é interessante. No nosso caso, sempre o foco era comunicação, comunicação, e a gente vai por várias linhas, seja pessoal, profissional, empresarial, a gente sempre aborda o tema da comunicação. Então a gente tem uma linha mestra geral. Dentro dessa linha mestra geral, a gente subdivide de acordo com aquele programa. Então, de acordo com aquele... recortes, né? Exato. De acordo com aquele programa, a gente tinha um roteiro específico. Para pegar para quem faz vídeo, seria a pessoa tem que ter muito definido qual é o objetivo do trabalho dela. E para cada vídeo que ela fizer, ela tem que escolher dentro do que ela faz algo específico para abordar. Seria isso? Exatamente. E aí, eu acho que antes de começar a escrever, a gente define, pesquisa quem é a pessoa ou público, né? E o objetivo. E antes ainda de começar a escrever, qual que é o argumento. Então, meu objetivo é falar de X assunto. Beleza, ótimo, já tenho a definição. Mas qual que é o argumento? É como no jornalismo a gente fala, vamos vender a pauta, né? Então, assim, eu tenho objetivo, tenho ideia, mas será que isso é interessante para alguém? Como que eu vou fazer com que isso pareça interessante? Então, tem que ter um argumento para aquilo ser validado, né? Para as pessoas terem interesse e comprarem, né, aquela ideia. Então, você tem que ter um argumento, que é o terceiro ponto, antes de começar a escrever. E como que eu acho esse argumento? Esse argumento eu vou encontrar por algum tema interessante no dia, por exemplo, é dia do livro, igual a gente fez, era a Reforma Protestante, era o Dia Internacional da Mulher, ou como que a gente faz para encontrar esse argumento e vender a nossa pauta? Isso vai variar muito do seu público e do seu conteúdo ali, né? Mas geralmente a gente encontra o argumento ou aproveitando-se de datas comemorativas, datas factuais, né? Que aí se você aproveita para falar, estou falando disso porque a gente está no momento que comemorando o Dia Internacional da Mulher, nananã, ou o argumento vem da própria, às vezes o próprio entrevistado ou público vai te dar um argumento. Então, por exemplo, a gente está num momento de crise, de pandemia. Então, resolvi falar disso porque, de acordo com as matérias que saíram, as pesquisas, trazer dados também é muito interessante para poder validar o seu argumento. Então, dados são interessantes porque são pesquisas, né? Então, são números expressivos. Então, a gente sempre às vezes traz pesquisas, né? Para validar argumento. Ou, às vezes, eu gosto muito de usar, que aí já é uma licença mais poética para tirar, principalmente no jornalismo que a gente tenta ser um pouco mais sério,
Gosto de usar algumas frases impactantes de alguns autores, de algumas pessoas famosas, frases bacanas, e daquela frase eu começo falando por quê daquilo. Então, acho que dá um impacto, principalmente quando na abertura, se eu usar uma frase assim, como diria, né, já dá um impacto, já valida muito o seu argumento, porque já é uma coisa conhecida, já é uma frase, uma pessoa que já é respaldada por todos, né? Eu lembro que você fez isso quando nós fomos falar de moda. Você pegou uma frase, não foi da Chanel, não, foi alguém assim, bem impactante. E é engraçado, para mim aquela frase não era conhecida, mas para os 3 entrevistados era. Então você conseguiu impactar já os 3 entrevistados, porque, poxa, então aqui a gente vai falar de algo, e ao mesmo tempo, como eles chamariam um público específico, aquela frase impactou para aquele nicho também. Então vamos lá, a gente vai ter um objetivo, né? A gente vai selecionar um tema e aí a gente vai vender essa pauta com um argumento. Isso. Eu escrevo isso sempre, eu gosto muito e eu sou assim também, você já conversou isso comigo, de escrever, né, Bárbara? Isso. Hoje a gente trabalha muito no computador, a gente está muito na era do digital, né, do virtual e tal, mas eu ainda acho muito interessante essa atividade de escrever mesmo, pegar uma caneta, um papel, escrever, porque essa questão de você ativar o seu lado motor, ele automaticamente vai conversar com o seu cérebro e vai ativar uma parte de continuidade, de criatividade também. Então, é uma atividade que é bacana nesse sentido para você ter ideias, ter noção de continuidade. É bom você gastar ali uns 30 minutos. Tem uma coisa que a gente faz muito na área da comunicação que se chama brainstorm, que é uma tempestade de ideias, né? Traduzindo assim de forma bem literal. Uma vez então, me disseram que é um toró de parpite. Mineireza aí, né? E aí é não ter vergonha mesmo. Por exemplo, eu já criei o nome de vários programas. Eu trabalhava na Rede Super, né? Então, criei o nome de vários programas. Por exemplo, um programa que o pessoal elogiou muito o nome, achou sensacional, foi um programa que teve uma temporada o ano passado, chamava Papo de Açúcar. Aí, como que você chegou a esse nome? Como que você chegou a esse nome? Eu já falei que eu não me considero uma pessoa criativa. Era um programa de culinária, de confeitaria. Peguei um papel e fui escrevendo vários nomes aleatórios. Tinha nome, assim, que você olha assim, que vergonha. Mas tem que saiu. Não pode ter vergonha. Vai escrever. Então, eu escrevi uns 15, risquei uns 15 opções. Dessas 15, eu mostrei umas, a apresentadora ria. Nossa, que engraçado, nada a ver. Tem umas coisas que vai sair assim que você vai ter vergonha, mas é para mostrar. Porque daqueles ali, um vai ser sensacional. E aí, quando ela bateu o olho naquele nome, ela falou assim, nossa, isso aqui é perfeito. E todo mundo amou o nome pegou. Então, você tem que... Não descarta nada. Até para escrever mesmo, frases, vai escrevendo ali, vai tendo ideias. Às vezes, de uma palavra, você consegue puxar um texto inteiro. Então, fazer isso no papel é bem interessante para aflorar a criatividade da escrita, de direcionar, de dar ideias. É bem interessante isso. Eu gosto muito de fazer isso. Eu uso muito brainstorming, Bárbara, quando eu tenho um assunto, mas ainda não sei como direcionar aquele assunto. Então, às vezes, eu quero gravar um vídeo, ou eu quero conversar com alguém a respeito, e aí eu começo a pensar a respeito daquilo. Mas como que eu vou direcionar? Passo. Eu coloco tudo que vem à minha cabeça. Depois eu começo com a eliminação. Eu elimino aquilo que não tem nada, que eu acho que não tem nada a ver. Até que sobra pouco. No que sobra, eu vou juntando em grupos similares. Quando eu juntei, eu de novo vou para a eliminação. Até que eu chego num ponto e falo, opa, é por aqui. E a partir daquilo eu vou desenvolvendo. Então, nunca é a primeira coisa. Você vai sempre enxugando. Lá para a terceira que você vai ter um material com a qualidade... Pode acontecer também o contrário, mas geralmente você vai peneirando ali. Outra coisa também, uma jornalista me ensinou, agora me deu um branco, que eu não lembro quem foi, mas ela me deu uma ideia que eu achei super bacana, até para criar temas. Porque se você for fazer vídeo para YouTube, ou para fazer várias lives, igual a Mariela está fazendo, ou curso, você vai ter que ter vários temas, é uma sequência de temas, e nem sempre é fácil. E às vezes quando você acha um tema, pandemia, ok. Então, você faz um círculo e coloca ali, pandemia. Aí você vai puxando vários balõezinhos ali naquele círculo para ver
da pandemia, quais são os subtítulos, os subtemas que você pode tratar ali, para você não ser prolixo, falar nada com nada, falar muito e não falar nada, e também para você focar em pontos estratégicos para o seu público ali. Porque, por exemplo, pandemia, tem a doença em si, tem pós-pandemia, tem o momento atual, tem a questão emocional, tem a questão do isolamento, tem a questão financeira. Então, sobre o que eu vou falar? Então, coloca o tema central num balão e vai puxando balõezinhos do lado sobre subtemas que você vai tratar ali. Também é uma coisa interessante para você recortar o seu tema. Eu tenho um nome, isso eu esqueci. É mental, mapa mental. É um mapa mental que a gente vai fazer. E aí, até pegando esse exemplo da pandemia, quando começou a pandemia, eu falei, poxa, o que eu vou... Eu quero fazer esses vídeos, mas eu acho que tá com muito vídeo, como que eu vou fazer uma coisa diferente? Então, aconteceu, casou que a Leila Ferreira me apresentou o Leone, então nós começamos a falar dentro da pandemia sobre bem-estar. Porque a preocupação com a saúde mental das pessoas. E agora eu vejo que como deu uma baixada nos vídeos, mas ainda tem muito vídeo, como que esses vídeos vão se destacar? Então, quando eu puder passar maior parte de informação para profissionalizar aquilo, porque igual você falou, tem o IGTV, tem o vídeo da live, tem o do YouTube, cada um deles tem a sua particularidade, mas em todos eu posso roteirizar. Então, roteirizando, eu me destaco. Então, naquela multidão de coisa que está acontecendo, eu posso me destacar. Só pegar aqui, Bárbara, antes de você continuar, algumas pessoas, a Vivi está aqui, tem também a outra Vivi, Vila Vi, o Álvaro, a Beatriz, muito bom vocês aqui. Direx 36 é um amigo, é um consultor sensacional, que é o Takeshi, ele colocou o seguinte: colocar no papel é realmente fundamental, ajuda a validar a conexão entre os tópicos do roteiro. Excelente dica. A Vivi, que nem o programa PET que estava produzindo, eu estudava os temas antes de fazer o programa. Isso é fundamental, né, Vivi? A Denise, que também é uma querida amiga, consultora lá de Belém do Pará, falou que gosta muito da lembrança do mapa mental. Olha só, o Williams entrou aqui, meu querido. Saudade lá das gravações, né? Agora a gente vai ter que esperar um pouquinho. Então vamos lá. Nós escolhemos o tema, nós vamos fazer vender a pauta, como que é que você falou? O argumento. E depois? Aí depois já trabalhou ali a escrita criativa, né, com vários exercícios e tal. Agora a gente tem que ir pro vamos ver, né, para a prática, montar o roteiro, que é mais a questão técnica. Tem várias formas de montar roteiro, não existe uma forma assim, essa é a forma certa, a forma errada. Tem uma mais utilizada em TV, tem a mais utilizada para vídeos de YouTube, mas geralmente eu gosto de dividir, pegar uma lauda em branco e dividir no meio. Faço 2 colunas, né? Aí, por exemplo, o seu programa que a gente produzia eram 2 blocos de 13 minutos, não era isso? 13 e meio, mais ou menos. Quando eu não estourava, era. Então, mas eu roubava um pouquinho ali, porque eu sabia que estourava. Então, o que eu fazia? Pegava uma lauda em branco, dividia em 2 partes. O programa é 2 blocos, então eu dividia em cima e embaixo, 2 grupos, né? Então, quadrado, 2 quadrados, 2 quadrados. Do lado esquerdo, eu colocava informações técnicas. Nome do entrevistado, se existia mais de uma câmera, qual câmera que era, a frase que eu ia colocar no vídeo. Se tivesse mais de um ambiente que eu fosse gravar, onde eu sei qual o ambiente. E do lado direito eu colocava as falas, né? Começa lá com a abertura, aí vai para, a gente chama de vinheta, né? Que também tem no YouTube, então a pessoa abre e fala uma coisa. Assim. Isso, exatamente. Eu sei que está invertido, mas do lado esquerdo ficavam as informações técnicas e do lado direito a fala. E como eram 2 blocos, a parte de cima era o que ia acontecer no primeiro bloco, na parte de baixo o que ia acontecer no segundo bloco. Exatamente. E aí a gente começa o roteiro com a abertura, escalada, depende, né? Se for geralmente para cinema, para YouTube, para internet, a gente fala abertura. Na TV a gente fala escalada, que é o quê? Sim. É onde você vai fazer o resumão do que vai ter ali, é o objetivo, o argumento, né? Colocado no papel. O que você vai fazer ali, que vai ter no programa. Então, assim, questão de 1 minuto, 1 minuto e meio,
Para a internet, 1 minuto tem muito, tem que ser até menos, né? Mas para TV, 1 minuto, você vai resumir, vai apresentar para quem você vai falar ou para quem você vai entrevistar, o que vai ser o tema e de forma bem que chame a atenção mesmo. Você vai vender mesmo, tem que ser bem interessante. Assim, usa todo o seu português, toda a sua criatividade ali. Criatividade, o máximo vai ser nessa abertura. Você pode gastar tudo na abertura, porque ele vai prender a pessoa. Aí, Bárbara, entra uma coisa da internet que talvez as pessoas ainda pensem, opa, isso na TV, isso é muito usado. Mas nem todo mundo pensa nisso na internet. E aí, no início, ela começa a enrolar. O início é onde eu prendo a minha audiência. Então, naquele momento, é onde eu tenho que resumir o que eu vou dizer para prender a pessoa e falar, opa, ela vai falar uma coisa interessante, deixa eu ficar aqui para escutar. Isso. Eu, por exemplo, é um erro que eu, né, não sou a dona da razão, mas na minha opinião, é um erro que eu vejo muitos youtubers cometendo. Então, eles fazem a abertura do vídeo, uma abertura gigante. E ali, o que eu faço? Eu vou pulando, passo para depois da vinheta, que eu quero saber. Agora ela vai falar o que realmente eu quero saber, que tá só enrolando para o vídeo ter tempo e o povo ficar mais tempo ali. Então, eu sei que é enrolação. Porque, por exemplo, eu já estou na área, eu sei que geralmente a pessoa pode falar 5 minutos. Em 1 minuto você pega o que é realmente o objetivo do que ela quer falar. Então, não adianta. A Vivi está colocando aqui que percebe que nas lives as pessoas se perdem. Exatamente por isso, Vivi, que eu pensei em criar assuntos para auxiliar as pessoas a fazer vídeo. Porque tem muita coisa bacana, mas que as pessoas estão se perdendo. Então, se elas aprenderem a ter um direcionamento, todo mundo vai sair ganhando com isso. Porque todos nós estamos nos reinventando, né, Bárbara? Verdade. E se a gente fizer isso com qualidade, todo mundo vai sair ganhando. E ela falou uma coisa interessante, porque as pessoas acham, agora todo mundo pode fazer uma live. Realmente. Mas fazer uma live é fazer um vídeo, produzir um produto, produzir um conteúdo, produzir um material. Então, não é simplesmente ligar a câmera e sair falando, doidado, que realmente você vai se perder 1 hora, você não vai lembrar nem o que você falou daqui a 1 minuto atrás. Então, você tem que fazer um roteiro. Vou falar desse tema, às vezes, não precisa ser um roteiro tão profissional, tópicos que sejam. Vou falar disso, vou gastar tanto tempo para isso, porque as pessoas vão sair, as pessoas cansam. Mesmo em televisão, mesmo na internet. A Vivi falou ali ontem que a escalada do Jornal Nacional ontem foi gigante, que é o contrário do que a gente está falando. Mas aí uma questão muito específica, aí então a gente entra em exceções. Então ontem a gente teve, né, uma exceção, que foi a temática de ontem, né? Do ministro do Moro, então envolvia várias questões, a demissão dele envolvia várias questões ali políticas, enfim. Então, eles desmembraram em vários subtópicos, que é aquele, o balãozinho, demissão do Moro. Foi edição especial. Então, ali, uma coisa especial, pede que você sair um pouquinho do script, né? Então, tem essas exceções também. Até aproveitando uma dica do telejornalismo, né? Para quem está aqui e ainda não sabe, eu sou fonoaudióloga de telejornalismo, além de ter o meu programa, né? Então, uma coisa que a gente faz na escalada, para diferenciar do restante, é também ter uma velocidade de fala um pouco diferente, um tom da voz um pouco diferente. Antigamente, mudar de câmera. Antes, a gente fazia muito rápido, muito duro. Hoje já está um pouco mais leve. A gente já consegue fazer uma escalada um pouco mais leve, num tom semelhante, mas eu ainda acredito que a velocidade na escalada ela pode ser um pouquinho maior, porque ela diferencia do que eu vou falar de verdade. Senão, quem está assistindo fala, mas ela já falou isso, vai falar disso de novo? Né? Então, a gente está resumindo. Aí, o Alessandro, ele está dizendo o seguinte aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Que essa coisa da enrolação faz muitas vezes ele desistir de assistir às lives, que não é o caso da gente. Obrigada, viu, Alessandro? Obrigada. Continue aí. E o Rodrigo... É interessante isso, porque tá tendo muito live de artistas agora, né? Para arrecadar dinheiro, para arrecadar alimento para quem tá precisando. E aí eu assisti várias, né? Eu adoro música, sou eclética e tal. E eu vi muitos, pra ver, que eles são experientes, fazem shows, participam de programas de TV. E eu vi muitos falando, gente, eu achei que ia ser uma coisa super fácil, porque é na minha casa, eu tô tranquila, com a equipe reduzida, mas é muito difícil. Eles falando que era difícil. Eles tinham dificuldade de ler o TP, eles tinham dificuldade de comunicar com a equipe, não sabiam o que fazer, para onde olhar. Já estar ali na casa deles,
Se você não tiver uma coisa pré-definida inteiro, você fica um pouco assim, mesmo se tem experiência, o que eu vou você fica fazer um pouco agora? perdido. Exatamente. O Rodrigo está falando que menos é mais, aprendi no cinema. O Rodrigo é um palestrante, um amigo querido, e que também é ator. Então ele é de palco, ele é de cinema, ele é de teatro. E isso faz muita diferença, né, Rodrigo? Quando a gente tem essa noção. Às vezes um vídeo de 1 minuto fala mais do que um de 15. Concordo plenamente. Exatamente. Se eu sou objetivo no que eu digo, não preciso de tanto tempo. E aí eu vou pegar, eu tenho um filho de 20 e uma filha de 14. E nós estávamos outro dia procurando vídeos na Amazon e achamos a história do Jonas Brothers. E ela quis assistir e eu tenho o hábito de assistir com ela. E eu achei muito interessante. São 2 vídeos que a Amazon produziu e soltou, contando a história de vida deles, como que eles se transformaram no sucesso todo, como eles romperam, brigaram, ficaram sem falar como irmãos, e no segundo, eles voltando a fazer shows. O roteiro ficou muito bacana. O roteiro, a maneira como eles linkaram, você percebe claramente o fio que liga os 2 vídeos. E uma coisa que poderia ser banal não, mas assim, uma banda que fez sucesso, brigaram e voltaram. Não é uma coisa diferente, a gente já cansou de ver isso. Mas como eles colocaram um pano de fundo da família, né? No caso deles, o pai é pastor. Isso foi fazendo e foi amarrando de tal maneira que ficou gostoso. Então, eles conseguiram fazer um roteiro muito interessante. Então, esse roteiro, ele vai diferenciar. E a gente pode fazer um roteiro, né, Bárbara? Pensando em vários videozinhos, em várias, como que a gente pode falar? Em vários curtas. A gente faz um roteiro maior e subdivide isso, não pode? Pode. Eu já fiz um freelance, eu faço alguns freelancers, né? E aí eu fiz um roteiro para YouTube, para uma empresa, era uma arquiteta, e ela queria foram vários vídeos e a gente tinha que dividir, tinha um tempo e tal. Então aí eu fiz esse roteiro, peguei a base do roteiro que eu faço para TV e fui dividindo em cenas. Cena 1, abre falando mais ou menos sobre isso. Cena 2, passa para troca de câmera e fala disso. Cena 3, um plano mais aberto, que vai ser editado, né? Um plano mais aberto fala disso. Eu vou até procurar esse material aqui, se eu tiver a cópia disso em Word aqui, eu posso deixar com você e você pode deixar para o pessoal em algum lugar, se eles quiserem ver. Acho legal até também os roteiros do seu programa, alguns foram mais legais para eles verem, né? Como que é na prática mesmo. Só um pouquinho antes de você continuar, deixa eu só responder a Regina aqui. A Regina sim, ela faz uma pergunta interessante. A Regina tá assim, quando você prepara o tópico, mas a pessoa antecipa algum desses tópicos, como que a gente age? Fala que vai esperar ou responde? Eu acho que pode responder e você já linka. Porque é dinâmico, né, Bárbara? Eu não sei a sua opinião. No meu caso, como eu tô no lado de quem pergunta, eu não me importo. Eu linko, volto. Você prepara ali, né? Faz os tópicos, o roteiro, mas pode acontecer. E se você como você fez o roteiro, você está preparado para alguma coisa que saia do script. Então, tanto o apresentador, quem está ali à frente do vídeo, ele tem que ter a desenvoltura para falar. Isso, inclusive, é uma das questões que a gente ia falar, mas é bom que você antecipou. Vamos falar disso então? Então você fala para eles, eu já estou ciente disso, já era uma das pautas, que vão ser tocando nesse assunto, então vamos falar aqui, vamos aproveitar, E quem está dirigindo o vídeo, ou quem fez o roteiro, às vezes não é a mesma pessoa, tem que ter ali também a agilidade e a flexibilidade lá e mexer no texto. Tirar aquela pergunta, trocar a ordem ali rapidinho e seguir. A gente tem que ser flexível também, não é uma coisa engessada, né? É uma coisa para te guiar. Mas não é uma coisa que você vai, porque senão fica muito ensaiadinha, né? E não é verdadeiro, não passa a verdade. Não é isso que as pessoas hoje buscam. Alessandro, você falou que não tomou café, a gente está tomando café e conversando. Pode trazer seu café para cá. Agora, tem uma outra coisa que a gente está usando o assunto de TV e todo mundo acha que tem que estar perfeito. Tem que ter um cenário perfeito, tem que ter um áudio perfeito, tem que ter... Olha, eu trabalhava sem ponto, a gente conversava antes e a coisa acontecia, né? Aqui em casa... Você tá falando para 3 minutos, cinegrafista que dava o sinal, que ele não tinha ponto. Ele ficava aqui para mim...
Corta! Corta! Já estourou muito. E às vezes não dava para interromper. E aí você falava, né? Eu vou ter que te cortar aqui, vai precisar de um outro café, porque já no meu tempo, já tô falando que acabou há muito tempo. E essa naturalidade te aproxima do teu interlocutor, porque a pessoa sente que é real, que aquilo ali está acontecendo, apesar de ter, né, um pré-roteiro estabelecido para onde que eu vou, o que eu vou fazer, mas é uma coisa natural que ele vai acontecendo, né? Então, é bem legal. Eu lembro que eu brigava com a Yara. Não, tira, foto agora. Então é bem interessante. Até quem está participando ali sente, assim, você vê que hoje, inclusive, o jornalismo está saindo muito daquele esquema mais quadrado, mas alguns programas que ele trazem um pouquinho de informação, mas não são no viés jornalista, um pouquinho de entretenimento, você pode ver que eles já colocam a GoPro ou uma outra câmera que mostra os bastidores para a saída de intervalo, para a volta de intervalo, para o final do programa, para as pessoas verem ali como que é que funciona atrás ali do quadro, né, que está no ar, como que é, mostra cinegrafista, mostra produção, para interagir mesmo, para a pessoa ver que é real, que é gente, um tanto de gente, que depois do bonitinho tem uma bagunça, tem gente pulando, gesticulando, enfim. Mas é isso assim que é gostoso. E cada vez mais as pessoas querem entender isso, querem entender o bastidor. Porque elas querem ver que é de verdade. Enquanto aquele formato era muito quadradinho, algumas pessoas vão pensar, será que isso é real? Quando você começa a mostrar o bastidor, aquilo parece que aproxima mais, né? A Eleni está falando que até a forma de dizer olá, pessoal, faz você desistir de ver o vídeo. E isso é tão engraçado. Quando eu estava muito na frequência do IGTV, eu sempre começava, bom dia, vamos tomar um café? E isso ficou tanto a marca, né, a minha marca, o vamos tomar um café, que outro dia eu fui num encontro de 30 anos que eu me formei no Pitágoras, no 3º ano. Encontrei com um colega de 7ª série. Tem noção do que é isso? 7ª série, eu fiz em 86. Ele olhou para minha cara e falou assim, vamos tomar um café? E eu lembro, né, quando eu comecei a escrever os roteiros do seu programa, a gente ia fazer uma frase linda lá para conversar. Aí você falou assim, vamos terminar com vamos tomar um café? Aí eu assim, podia ter qualquer frase, a última era. Tem que ser vamos tomar um café. Não sei se eu tô ouvindo, vamos tomar um café. A Beatriz diz o seguinte, outro dia aconteceu isso comigo, Regina Dornelles. Fiquei perdida por um momento. A minha saída foi devolver a pergunta para o entrevistador. Antecipar não é legal. Mas, Beatriz, a gente vai... Se tem o roteiro, aquilo ali antecipou, eu posso direcionar depois para voltar aonde eu queria. Então, a gente pode ir fazendo isso, né? Álvaro, meu querido... Também muito da desenvoltura do condutor da entrevista, do apresentador, do entrevistador. Ele também tem que ter esse jogo de cintura. Porque, assim, a gente passa mais ou menos os tópicos para o entrevistado, quando você vai entrevistar alguém, mas não necessariamente o material todo fica na mão dele. Então, ele não sabe a ordem certinha. Assim como quem você está falando com o público e está ao vivo, você tem mais ou menos um direcionamento ali, fala, vou falar disso, mas ninguém está ali sabendo o seu roteiro, então eles não sabem que você ia falar isso daqui a pouco ou não ia falar, né? Então, você tem que ter esse jogo de cintura, que isso vem com experiência, com prática, com treinamento, né? Treinamento de voz, treinamento de postura, enfim, várias coisas. A Raquel que está aqui, está te agradecendo por você compartilhar. A Raquel ela tem um canal no YouTube que é muito bacana, que ela ensina a fazer crochê. E ela faz legal, minha mãe também é ótima no crochê. Eu não sei fazer. E ela faz aqueles polvos para colocar para prematuro. É muito bacana. É muito bacana. Deixa eu ver quem mais aqui. Não, mas o pessoal voltando, o pessoal fala, Flávia. O Takeshi, da Direx 36. Tenho aprendido muito. Após cada live eu faço uma análise daquilo que foi ótimo ou não. Lições aprendidas para o próximo vídeo. Que bom, que coisa boa. Roteiro, argumento, conexões. Para você também, né? Isso é bacana. Isso é muito legal. O feedback do público também é muito importante para saber se sabe a técnica, mas para aquele público está sendo interessante. Então, o feedback, gente, é uma coisa assim que para líderes de equipe, para público, feedback é bom para os dois lados, eu acho. É muito importante o feedback. Então, outra coisa que eu acho importante, independente se o vídeo é curto, se o vídeo é grande, se é uma live, se é para TV ou não, quando você faz o roteiro, ele às vezes passa de uma página, né? Então, ali você numerar as páginas para você não se perder, porque às vezes você tem um papel ali, a gente ainda usa muito papel, mesmo que tenha
às vezes tem o TP, tem o celular que tem, às vezes, um aplicativo que você consegue ler alguma coisa e tal, mas o papel ainda a gente usa. E eu lembro de uma experiência recente, a gente produziu lá na Rede Super um jornal com o Carlos Viana, o senador, apresentando, falando sobre... A gente fez um especial sobre as chuvas, né? Que, infelizmente, deixaram Belo Horizonte e Minas numa situação bem, bem complicada. E a gente produziu o jornal de um dia para o outro. Foi uma loucura, mas foi uma coisa bem bacana que a gente fez. E aí o jornal deve ter dado, sei lá, umas 10 páginas. E aí a gente não tinha numerado as páginas. E tinha muitas matérias, e nem todas estavam prontas. Enquanto o jornal entrou, algumas matérias estavam sendo editadas. E aí, às vezes, estava na ordem uma matéria, a gente foi verificar e a matéria não estava pronta. Aí o editor falava, então puxa tal matéria. Tá onde para poder... Então, assim, eu tive... Tinha o André Vasconcelos, que estava dirigindo o jornal, e o Viana, graças a Deus, que é muito experiente apresentando, então ele via ele que estava demorando, ele dava uma enroladinha e tal, ia, né, falando sem ler o TP, e eu sou rápida no TP, que tem muito tempo que eu trabalhava nessa área, aí eu já fui lá embaixo, rapidão, e o TP, ele tem uma velocidade no máximo, ele não vai, você pode mais rápido que ele vai. Não, mas, Copiei, cortei ele onde que ele queria, subi e coloquei, mas se eu tivesse numerado, eu já sabia onde que eu iria. Eu tive que ficar procurando e uma rapidez para colar e colar. Então, numerar a página parece coisa boba, mas é muito importante. Isso é engraçado, porque são dicas que às vezes você vai numerar uma página. Não é só isso de procurar, não. Vai que cai o papel. Que eu já vi. Não, a pessoa está com o papel na mão, às vezes, né? Para seguir aquilo. Acontece um vento, tá? Acontece de aquele papel cair. Se você não tiver numerado, você se perde. Então, pode parecer uma dica simples, mas é uma dica muito útil. Numerar as folhas. Uma outra dica também, que muita gente, às vezes até que não mesmo, já me pergunta, mas para que é isso? Parece coisa boba, mas faz uma diferença. A gente colocar 2 barras, onde, não necessariamente no TP, se você utiliza o TP, se você vai ler algum pedaço de texto, ou vai ler tudo, não necessariamente a leitura é da forma que escreve, o ponto final e tal. Depende da velocidade que a pessoa fala, da entonação que ela quer dar a certa palavra. Então, toda vez que a gente quer pausar uma coisa, a gente usa 2 barras para quem está lendo, saber que ali eu quero dar uma entonação, uma pausa mais dramática, uma coisa. Então, essas 2 barras são interessantes também para a pessoa, que às vezes você coloca um ponto final, a pessoa vai ler a frase corrida. Não. Você coloca a barra, ela vai ler. Né? Mas aí eu entro com o meu lado da expressividade. Quantas vezes eu vejo jornalista escrevendo muito com barra, ou alguém que faz um roteiro para seguir e a pequena parte que ele vai ler, ele coloca barra, e aí fica duro. Então a gente tem que lembrar que aquela barra, eu gosto muito dela na pausa. Mas para que tenha expressividade, eu gosto ainda, quando é ponto e vírgula, é ponto e vírgula, quando é reticências, é reticências, quando é vírgula, quando tem aposto, é aposto, porque ali eu faço uma variação no tom. Isso me dá muita expressividade. Olha só, quem entrou, James, seja muito bem-vindo, meu querido. Deus abençoe, que coisa boa você aqui. Vitor Pessoa também. A gente estava ali na live, em outra live agora, eu falei, Vitor, tô saindo que eu vou para minha. Que bom que você entrou. Então, mas isso é o que você falou interessante, que é o lado de quem está apresentando e o lado de quem está produzindo o roteiro. Porque aqui a gente tem profissões que se complementam, né, trabalham juntos. O que eu faço? Eu tento observar a pessoa com que eu trabalho, o apresentador com que eu trabalho. Então, cada pessoa, eu já pego o jeito que ela fala, então eu já tenho uma noção de quando ela vai dar uma pausa, de quais palavras geral. Por exemplo, já trabalhei com você, você tem um ritmo de leitura diferente da Márcia Rezende, por exemplo, que eu trabalhei, ela fala mais rápido, que é um ritmo diferente da Adriane, que fala ainda mais rápido, Adriane Gomes, que eu também já trabalhei, que é um ritmo diferente do Viana, que ele fala, ele pausa, ele sai do TP, ele olha para a tua câmera, ele fala de outro jeito, mais natural, e às vezes ele acelera rápido e volta. Então, quando você faz o roteiro para outra pessoa, não é você que faz o roteiro e você que apresenta, você também tem que pensar, lembrar, pensar, conhecer mesmo o seu apresentador, quem vai estar ali interpretando o seu texto, quem vai estar ali interpretando aquela pausa. A gente também ensaia antes, passa mais ou menos o texto antes, para ver, não gostei dessa palavra, eu tenho dificuldade, troca essa aqui para mim, coloca uma pausa aqui e tal.
E eu, quando eu escrevo, eu gosto depois de falar em voz alta. Eu leio depois em voz alta, para ver se está fazendo sentido a leitura, que às vezes escrito faz sentido, mas lendo às vezes fica esquisito, né? Então, também é uma E a interessante. outra coisa que entra aqui, quando a gente escreve para falar, é outro tipo de escrita. É. Porque senão eu vou me preocupar com alguns... e que não vai caber na hora da leitura. E no vídeo eu tenho que ser o mais coloquial possível. Porque o que eu quero no vídeo? Eu quero proximidade. Eu quero que a pessoa que esteja... o maior número de pessoas. Igual, por exemplo, eu estou recebendo aqui o WhatsApp, eu estou com o computador aberto, então chegou o WhatsApp de uma pessoa que está aqui na live e ela me mandou assim, eu estou me coçando aqui, vendo vocês, de tão bacana que tá. Tá muito legal. Então, é isso que a gente quer, essa proximidade. Aí já vem a Jade. Jade, chama sua mãe para assistir também, faz favor. Te elogiando, ó. Bárbara é uma profissional excelente, tem muito para ensinar. Concordo em gênero, número e grau. E ainda mais a gente que já trabalhou junto sabe da capacidade da Bárbara. E a gente sente esse resultado porque o roteiro ele faz um direcionamento no vídeo totalmente diferente. Quando eu chego para fazer um vídeo sem roteiro, ele pode ser bom, ok. Mas quando ele é roteirizado, ele é muito melhor. E é isso que a gente tem que buscar. Principalmente nesse momento, onde tem muita gente fazendo vídeo, muita gente fazendo live, eu tenho que ter excelência. Então eu tenho que, nos detalhes, me preocupar. A diferença você ganha nos detalhes, né? É o detalhe que vai te fazer ser melhor ou pior do que aquela pessoa em relação à qualidade, né? Exatamente. Técnica do produto. Vamos ver o que mais. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista do Leandro Carnal e ele falou uma coisa muito interessante que vai de encontro ao que você acabou de falar, que às vezes, lógico que a gente tem, né, quem trabalha com escrita, comunicação, tem um português básico ali, o mínimo correto, mas a gente fica tão chato pensando, não, filho, que lá, que a gente perde essa criatividade, perde essa liberdade, dessa licença poética de ser um pouco mais próximo do outro. Então, assim, lógico que você não pode escrever uma coisa que ninguém vai entender, mas você tem que preocupar, às vezes, menos com o português em si, a técnica, a gramática, e mais se o que o outro está entendendo, né? Se realmente você está se comunicando com o outro, se ele está entendendo, se ele está interagindo, do que com a gramática em si. Porque a gramática é uma coisa mais formal, né? Ela não vai te fazer estar próximo de ninguém nesse sentido. Aí o Vitor Pessoa está colocando aqui que o detalhe é a matéria-prima da obra de arte. Vitor, eu me lembro que quando eu fiz programação neurolinguística, o meu instrutor ele dizia o seguinte, a gente nunca tropeça na montanha, a gente tropeça na pedrinha. Ou seja, o detalhe é que faz a diferença. Então, se eu não me preocupar com aquele detalhe, eu posso pecar por errar, mas eu também posso fazer aquilo maximizar. Então, quem vai se destacar é quem vai se preocupar pelos detalhes. E aí a senhora Luzinalva entrou. Que coisa boa. Eu sou obediente. Que bom que a gente pediu a Jade e ela entrou. Que bom, Lu. Bem-vinda. Bárbara, então vamos lá. Da criatividade, o que a gente está colocando aí nos detalhes. Uma coisa também, a gente falou sobre enrolação, acho que dividir mesmo. Vou fazer uma live, ela vai ser de quanto tempo? 30 minutos, 40 minutos? Eu vou dividir isso em quantos blocos, mesmo que não tenha intervalo, né? Na internet não tem, mas em quantos blocos para eu falar tal coisa. Então, porque o tempo é um bem precioso. Então, você tem, ainda que você não siga na risca, porque é só uma direção, você tem que saber dividir ali em blocos para poder mudar os assuntos, para poder ficar interessante, para poder ter tempo de apresentar, programar ao vivo ou live, pessoas vão fazer perguntas, então tem que ter aquele tempo para você conseguir responder às pessoas. Então, você tem que dividir tempo. Um programa de culinária, eu já trabalhei em programa de culinária, então... Por exemplo, a entrevista podia ser um pouco mais curta, mas eu tinha que ter tempo para ensinar a receita, porque a receita gasta mais tempo. Então, não adianta eu correr na receita e a pessoa falar, poxa, não aprendi. Eu assisti, eu quero ver isso, né? Eu não entendi, mas vocês pularam um passo tão rápido que eu não sei fazer receita. E às vezes uma entrevista de um médico, e ele tem um tema de saúde, as pessoas começam a fazer muita pergunta, tem gente que quer até quase consultar, né? Então, a gente tem que pensar... Principalmente quando o programa é ao vivo, que você não pode estourar mesmo, a gente tinha que pensar muito nisso. Quando eu trabalhava no programa de culinária, eu dirigia o Ser Feliz, né? Tinha que ter o tema da culinária, porque tem que ensinar o passo a passo, e é um tema de saúde. Então, eu sei que não cabe mais nada naquele programa, porque tema de saúde, o povo pergunta mesmo.
E culinária foi uma receita interessante. E engraçado que as receitas mais simples eram as receitas que as pessoas mais gostavam de reproduzir em casa, porque é o que elas têm acesso ao dia a dia, né? Então a gente tem que saber até isso. Respondendo a Vivi aqui, numa live como essa, tem que ter mais ou menos quanto tempo? Vivi, eu coloco para mim o seguinte, a partir de meia hora é onde eu começo a contabilizar, porque normalmente tem assunto para meia hora. Se eu percebo que não vai render mais do que meia hora, eu dou um jeito para ir para o fim. Se vai para... Ó, nós já temos 47 minutos de live. E o Instagram, a gente nem vê passar, né? Eu tô sempre monitorando o tempo. E até porque o Instagram, ele corta com 1 hora. Daqui a pouquinho ele vai cortar. Então, eu tenho que me balizar nisso, saber quando eu vou interagir, quando eu vou responder a pergunta, quando eu vou chamar a Bárbara, porque senão eu vou passar do tempo. Mas por que eu tô deixando até passar um pouquinho? Porque a gente vai dividir isso em 2 vídeos, porque tá muito bacana. Então, mesmo que a gente... Eu sei que você não vai conseguir terminar, porque a gente conversou antes, eu sei o que você tinha planejado. E o que eu vou querer é que a gente divida isso em mais partes. No próximo, a gente vai resumir no início e vai continuar. E até para que as pessoas possam interagir mais, porque pelo que eu tô vendo, muita gente se interessa por isso. Tem muita gente falando assim, nossa, eu tô tendo ideia aqui para o que eu vou fazer, nossa, eu estou pensando aqui no que eu vou fazer. E a ideia é isso mesmo que eu quero. Eu quero que as pessoas saiam com questões práticas, que elas possam sair daqui e falar, poxa, eu posso fazer isso no meu vídeo. Poxa, Então, eu posso... legal. Então a gente pode, para o segundo vídeo, a gente pode disponibilizar um material técnico, né? Mais ou menos como a gente faz o roteiro, alguns exemplos, e daí as pessoas podem trazer perguntas para os próximos. Por exemplo, às vezes, para eu poder fazer uma abertura de um vídeo, que às vezes é 2 linhas ou 3 linhas que a pessoa vai ler ali, que geralmente a abertura, geralmente o apresentador lê, que é um texto mais impactante, mais curto. Sim. Às vezes eu gasto 20 minutos pesquisando assuntos correlacionados para eu poder sintetizar aquilo numa frase, uma sentença que vai impactar. Às vezes eu gasto tempo pesquisando mais do que escrevendo. Às vezes eu fico assim, 2 minutos escrevendo, mas 20 minutos pesquisando, pensando, dou uma volta para poder... Porque o mais... Gente, fazer um texto, fazer pequeno, uma síntese, é muito mais difícil do que escrever um texto grande. Muito mais difícil texto curto. Se for algo que faz sentido. Porque escrever 2 linhas, todo mundo escreve. Mas escrever 2 linhas que façam sentido, que realmente deixem uma mensagem, aí eu tenho que parar e pensar. E requer prática, com certeza. Ontem mesmo me pediram um texto de 30 segundos para fazer um vídeo. Aí eu pensei, escrevi, fiz um brainstorm, escrevi várias frases soltas, está até aqui no meu caderno, minha letra de amorosa. Escrevi várias frases soltas, tá vendo? Tem várias frases aleatórias, e depois comecei a escrever o texto. Desse texto eu já cortei muita coisa, aqui, para fazer um trecho de 30 segundos, isso aqui tudo. E aí eu gravei um áudio e falei, olha, eu pensei mais ou menos nessa vibe aqui de leitura, mas depende muito de quem vai gravar o vídeo, mas eu pensei nisso, e editei o texto, mandei um áudio para a pessoa ver como que eu pensei ao escrever também, para ela poder ter uma direção, mais ou menos, do tom daquele texto, né? Da dramaticidade ou da leveza daquele texto. Porque quando você escreve, você já pensa mais ou menos. Depois que a pessoa mude, mas você dá um direcionamento ali. Então, é mais ou menos por aí. Então vamos lá. Escrever é uma coisa artística, né? Não tem jeito. Mas é um treino. E a gente só melhora escrevendo, não tem outra maneira. É igual fazer vídeo. E lendo, né? E lendo. Não tem Se como você quer escrever bem, leia. Leia tudo, de tudo. Eu tenho um livro aqui, tá até aqui atrás, aqui, um dos livros que eu mais gosto. E eu comecei a ler no livro e falei assim, nossa, livro chato, as primeiras páginas, depois... Mas olha, eu vou dar não é spoiler porque no resumo conta. Olha que interessante, a pessoa contou uma história de uma criança que viveu lá na época do Hitler, né, que passou por aquilo tudo, mas quem conta a história da criança é a morte. Nossa. Olha que interessante. Chama A Menina que Roubava Livros. Esse livro é sensacional. Quem conta a história pra gente é a morte. Agora eu tô vendo ali atrás, Vitor Pessoa. Se você ainda estiver aí, Vitor Pessoa, Fabrício, olha lá o Mastermind lá no fundo, ó, que eu dei pra Bárbara. Viu? Então vamos fazer o seguinte, Bárbara, faz um resumo do que a gente conversou até agora, né? Com tópicos mesmo. E a gente já deixa
para marcar, a gente vai ter que ver que dia que a gente marca para que a gente continue com o restante para completar isso aí. Mas eu tenho certeza que isso aí vai virar muita coisa ainda que a gente vai poder fazer. Você vai ter Legal. certeza. Espero que as pessoas tenham gostado, né? Que a gente tenha passado alguma coisa aí que vai ajudar as pessoas no dia a dia delas, enfim. Que é a ideia, né? Aqui, a Regina falando que o livro e o filme são lindos. A menina que roubava livros, né? Eu vi o filme também, mas o livro, não, Ah, não. é Livro incrível. não tem jeito, né? Nunca supera. Foi o único livro que me fez chorar. É Ah, muito incrível esse livro. não, eu Muito choro à bom. toa. Ó, então a gente vai começar com uma ideia, com um objetivo quando a gente vai fazer o vídeo. Depois que Uhum. a gente tem esse objetivo, a gente vai ter um Conseguiu o argumento. argumento? Esse Uhum. argumento é o que vai vender a minha ideia, né? Uhum. E depois? Depois a gente começa faz os tópicos, os assuntos, né? O mapa mental, o que é o brainstorm, o mapa mental, o que funcionar melhor para você. E dali você vai, então, para a última etapa, que é escrever realmente o roteiro. Aí tem que revisar, ler em voz alta, as pausas, até chegar no produto final. Ó, a Raquel tá falando aqui que você é muito simpática, tá te agradecendo Obrigada. muito. E o Takeshi, da Direx 36, agradecendo, falou que foi excelente. Eu também amei. Bárbara, mais uma vez, Ah, que obrigada. bom. Eu Fico vou feliz. encerrar antes que o Instagram queira cortar a gente. Minha primeira live. A primeira nunca esquece. E primeira de muitas, você pode ter certeza disso. E Muito nós obrigada pelo vamos convite. continuar falando sobre roteiro e a gente vai fazer outros materiais, porque nesse momento onde está todo mundo no online, vai diferenciar quem, no detalhe, fizer de uma forma que os outros não estão fazendo. Então, obrigada, Álvaro, para você que tem aí uma campanha pela frente, o que você precisar. E essa questão do vídeo, do roteiro, você vai ver que vai também fazer muita diferença. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Bárbara, obrigada mais uma vez. E a Quero gente agradecer vai... a oportunidade, agradecer a todos aí que participaram com a gente e colocar à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser chamar, está à disposição, viu, gente? Muito obrigada. E aí a gente vai continuar, assim que terminar a gente conversa, a gente marca a próxima e eu já aviso todo mundo. Beijo, fica com Deus. Tchau.